Olá, queridas e queridos amigos. É com muita alegria que me dirijo a vocês da comunidade espírita Renovação, uma instituição que sempre esteve guardada num lugar muito especial do nosso coração. Foi aí que pela primeira vez estivemos no ano de 1990, num intercâmbio entre as juventudes espíritas do Centro Espírita Bibi Isfer, à época Departamento da Federação Espírita do Paraná, e o grupo de juventude da SER, Sociedade Espírita Renovação de Curitiba. A partir daquele dia, estabelecemos um vínculo afetivo com os amigos da casa, muitos deles pioneiros, fundadores, no ano de 1984. Pouquinho depois, em 1994, a minha esposa, que não era espírita, assistiu, por iniciativa própria, mesmo sem saber quem era o palestrante, à sua primeira palestra espírita. E naquela noite de celebrações de uma quarta-feira de setembro de 94, o palestrante era ninguém menos do que José Raul Teixeira. Logo depois, os dois filhos mais velhos, participaram das atividades de educação moral espírita para a infância, que nós carinhosamente chamamos de evangelização espírita infantil, e se aproximaram irmão, cunhada, sobrinhos, e assim se construiu essa história que é toda permeada por uma gratidão irretribuível aos amigos da SER. Então, feitas essas considerações iniciais e também o reconhecimento da importância desta casa para toda a comunidade de Curitiba, nós hoje trouxemos para a pauta, em função da semana especial que estamos vivendo, que é a semana de celebração do surgimento do Espiritismo na Terra, demarcado esse surgimento com o lançamento, naquela manhã de primavera parisiense, num sábado, de 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na Galerie d'Orléans, em Paris. Surgia o Livro dos Espíritos, apresentado pelo até então desconhecido Allan Kardec. Em realidade, Allan Kardec era pseudônimo, era apelido de um eminente mestre da cultura francesa, que já havia contribuído para o engrandecimento dessa mesma cultura com obras de alto valor, fosse na área da aritmética, fosse na área da programação dos exames de municipalidade da Sorbonne, ou ainda dos verbos irregulares da língua francesa. Homenageado em 1831, aos 27 anos de idade, com o primeiro lugar em ciências, pela Academia Real Arras, ou Universidade Arras, oportunidade na qual ele apresentou um artigo, qual o sistema de estudo mais de acordo com as necessidades do homem e da mulher contemporâneos. Ele apresentava agora de forma anônima uma obra extraordinária que deveria dividir a humanidade em dois grandes fastos ou dois grandes setores na evolução do pensamento científico filosófico na Terra. O Livro dos Espíritos. Na nossa opinião modesta, mais notável do que Sócrates, que teve a oportunidade de dialogar com seu daimon, ou daimonion, um espírito familiar que com ele mantinha um intercâmbio de natureza mediúnica. Allan Kardec, direta ou indiretamente, segundo alguns de seus biógrafos, fará contato através dos mais de 1000 grupos espíritas existentes no mundo, em 78 países. Fará contato com aproximadamente 10.000 espíritos diferentes, para concluir que nós somos espíritos imortais. Mais notável do que o seu conterrâneo Louis Pasteur, que adentra na intimidade da vida microbiológica, utilizando-se do microscópio, Allan Kardec penetra no bojo do fenômeno da morte para nos assegurar
que seremos felizes ou infelizes de acordo com aquilo que fazemos na terra. E que a nossa felicidade plena, completa, só será assegurada quando nós cumprirmos as leis morais, leis essas que ele apresentará na primeira edição e ampliará na segunda edição de 1860, apresentando então a reencarnação como uma lei natural. Allan Kardec é, na nossa modesta opinião, mais notável do que Sócrates, do que Louis Pasteur. E agora, de maneira anônima, ele apresenta o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, com mais de 1000 itens. Contém a doutrina espírita. E ele será mais tarde, ano após ano, desdobrado. Primeiro, nas suas 4 partes, em 4 grandes obras. E também desenvolvido, trabalhado, elaborado, e Kardec vai fazendo essa elaboração, na Revista Espírita. De forma que, entre 1857, da primeira publicação de O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, até 1869, ainda com a publicação do catálogo catálogo racional para se constituir uma biblioteca e algumas edições da Revista Espírita, ele não parou aparentemente um dia, né? Ele não deixou de trabalhar um dia na elaboração e na construção do Espiritismo, publicando 23 obras consideradas fundamentais. Nesta obra extraordinária de filosofia, Allan Kardec, interrogando os venerandos espíritos que administram os destinos do nosso planeta, procura abordar no início, logo na abertura da 4ª parte, a última desta obra, o tema felicidade. Um tema que, ao longo dos séculos, sempre foi perseguido pela filosofia, pelos grandes pensadores, pela própria psicologia, mais modernamente, mas ele se constitui o objeto para o qual se voltam todos os nossos esforços. O que é felicidade? A felicidade é possível? Quais são os requisitos para vivermos uma vida feliz? E ele abre essa 4ª parte, e me permitam aqui também abrir um parêntese, logo depois que ele finaliza a 3ª parte, apresentando uma pergunta igualmente explorada pela filosofia de todos os tempos. Qual é o meio mais eficaz de o homem resistir aos arrastamentos do mal, né, das paixões, que é um tema trabalhado ainda no finalzinho da 3ª parte, que hoje a moderna psicologia chama de emoções básicas, mas Allan Kardec utiliza a terminologia das paixões, as paixões que são as emoções, por assim dizer, inerentes ao espírito quando encarnado. E no finalzinho dessa 3ª parte, Allan Kardec nos apresenta o maior tratado de autoconhecimento, com todo respeito às conquistas da academia, que só ocorrerão 100 anos depois, particularmente na Califórnia, com os 2 psiquiatras, Harrington Ingham e Joseph Harry, e Joseph Johari, em que eles apresentarão um método prático para o autoconhecimento, dividindo a personalidade em 4 janelas. Uma janela, dizem eles, uma janela da nossa personalidade onde a pessoa conhece, me conhece e eu não me conheço. Uma outra janela na qual eu me conheço e o outro não me conhece. Uma outra onde nós 2 nos conhecemos. E, por fim, uma outra janela em que nem eu e nem a pessoa conhecemos aspectos da minha personalidade. O processo de autoconhecimento, segundo esses 2 autores, na janela de Johari, o processo de autoconhecimento corresponde ao de abertura dessas janelas que são ignoradas.
Como se faz o autoconhecimento passará então a ser um outro tema, um outro objeto da psicologia acadêmica. Mas Allan Kardec apresenta nessa questão 919 e 919 item A o método de autoconhecimento que nós consideramos o mais completo de que se tem notícia. A resposta que o Espírito Santo Agostinho dá é uma resposta extensa. Resumidamente, Santo Agostinho propõe que o autoconhecimento se dê em 3 passos. Num primeiro momento, eu faço uma reflexão comigo mesmo, uma reflexão sozinho. Procuro investigar na hora em que eu estou meditando a respeito, e isso pode ser feito em qualquer momento. Imaginemos à noite, enquanto eu passo em revista as minhas atitudes diárias. Machuquei alguém, ofendi alguém, alguma coisa que eu fiz poderia ter sido objeto de recriminação ou vergonha se fosse feito por outra pessoa. Se hoje aprovesse a Deus me chamar para o mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria de quem ou de que me envergonhar? Esse é o primeiro passo, em que eu faço uma análise sozinho, uma autoanálise. Mas o Espírito Santo Agostinho compreende que fazer uma análise sozinho pode sofrer algumas vezes do problema da racionalização. Eu passo a justificar alguns comportamentos inadequados. Ora, eu fui agressivo, eu fui ofensivo, porque afinal de contas eu não devo levar desaforo para casa, porque a pessoa merecia, porque a pessoa realmente me ofendeu, me provocou, me tirou do sério. Eu não dei dinheiro para aquele outro no semáforo, porque ele vai usar esse recurso para, de maneira inadequada, beber, se drogar. Então eu passo a justificar as minhas atitudes quando me detenho nesse movimento de autoanálise sozinho, né, a fim de que eu não mude um comportamento que está me incomodando, tanto que ele surge nas minhas reflexões quando eu as faço isoladamente. Então, Santo Agostinho sugere avançarmos para um segundo nível nesse processo de autoconhecimento. Perguntar aos amigos, reunir os amigos, multiplicar as perguntas. Imaginemos aquela cena de final de ano em que eu tenho a oportunidade de, estando com a família, perguntar se há algum comportamento meu que eu precise mudar. Tenho sido um bom filho? Tenho sido um bom companheiro de caminhada? Um bom marido? Uma boa esposa? Tenho sido um bom pai? Quando eu falo as coisas, será que eu não agrido? Eu sei ouvir? Multiplicando-se essas perguntas, virão as respostas. E, dependendo da concordância e da universalidade dessas respostas, eu posso colher um bom material, um bom insumo para refletir a respeito de certos comportamentos que eu adoto na intimidade da vida familiar ou ainda nas relações de trabalho, né, e que estão incomodando, ferindo, magoando aqueles que me envolvem no dia a dia. Mas Santo Agostinho também reflete que nem sempre amigos darão respostas precisas, o que é natural, nem sempre dirão a verdade, porque também temem, receiam perder a amizade. E aí ele sugere um passo mais ousado, mais avançado, que é o passo dado por aquele que realmente pretende mergulhar nesse processo de autoconhecimento. Pergunte aos inimigos. Resta ainda alguma dúvida da razão pela qual Deus colocou inimigos em nosso caminho? Era para que nos servissem de espelho. Perguntar aos inimigos, multiplicar igualmente as perguntas, buscar aqueles nossos desafetos, a fim de saber por que eles se constituíram nossos desafetos ao longo dessa caminhada. É, sem dúvida nenhuma, uma atitude corajosa.
Não digo que nós estejamos dispostos ou prontos a assumir, né, esse processo de autoconhecimento na prática, mas que Allan Kardec consigna ali, nos itens 919 e particularmente no 919A, o maior tratado de autoconhecimento, que é então o primeiro passo, que é o mandatório, que é essencial para que nós possamos compreender quais são as nossas más paixões, ciúme, a inveja, o ódio, a mágoa, tudo aquilo que se constitui uma verdadeira bola de aço, né, que pesa, que nos mantém presos ainda à pauta, à dinâmica das reencarnações, às idas e vindas e ao sofrimento moral. Deixamos o nosso corpo, carregamos esse peso, esse acervo de más paixões e continuamos sofrendo. Fazemos a reavaliação no mundo dos espíritos e solicitamos o reingresso, a rematrícula através da reencarnação, a fim de que, provados, né, passando por novas provas, nós possamos superar. Por que então postergar esse processo? Santo Agostinho vai apresentar o autoconhecimento como o primeiro passo. Através das relações que eu mantenho com os outros, todos os dias eu tenho a oportunidade de observar como os sentimentos, como essas paixões, essas emoções afloram, emergem e atrapalham o meu comportamento e ferem as pessoas que estão ao meu lado e me fazem sofrer todos os dias. É só a partir do relacionamento, né, com os outros, da reflexão, das perguntas, do que modernamente chamamos de feedback, que nós vamos tendo então insumo e material para fazer essa reflexão. Isoladamente, sim, com os amigos também, mas corajosamente com aqueles que são os nossos adversários. Abrindo agora a quarta parte dessa obra monumental que é o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no item 920, interroga a esses administradores dos destinos do nosso planeta. É possível ser feliz na Terra? Eu estou aqui falando com as minhas palavras, né? Não buscando ipsis literis. Aquele que tiver interesse, aquela que tiver interesse, podem consultar posteriormente essas perguntas e fazer ou tirar as suas próprias conclusões. É possível ao homem, ao ser humano, ser completamente feliz na Terra? E os espíritos respondem que, sendo a Terra um mundo classificado como de expiações e provas, não é possível ser completamente feliz. Mas é possível ser feliz tanto quanto este mundo permita que o sejamos. Aí nós temos alguns elementos. Primeiro, a pergunta: é possível ser completamente feliz? Essa é uma questão importante. Eles respondem: completamente não, porque a Terra é um mundo de expiações e provas. É assim classificado. Mais tarde, na publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, é o Espírito Santo Agostinho, aquele mesmo do item 919, né, a questão anterior, é o mesmo espírito que vai fazer uma dissertação extraordinária, apresentando no capítulo da pluralidade dos mundos habitados, ou há muitas moradas na casa de meu pai, apresentando a classificação dos planetas, desde os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, até os mundos ditosos, os mundos onde há a plena, a completa felicidade habitada aí pelos espíritos que alcançaram o topo da escala espírita. Duas perguntas depois, no item 922, Allan Kardec provoca os espíritos. Ok, nós entendemos então que não é possível ser completamente feliz na Terra. Mas, e também entendemos que a felicidade é relativa à posição que cada um ocupa. Mas há uma medida de felicidade que possa ser, né, única,
Há uma medida de felicidade única para todos os seres do planeta. Imaginemos a época de Allan Kardec, 1 bilhão de habitantes. Agora nós temos aí mais de 7 bilhões de habitantes em nosso planeta. Existe uma medida de felicidade comum para todos os seres do planeta? E os espíritos respondem, para nossa surpresa, que sim, que há uma medida de felicidade comum a todos os seres de um mesmo planeta, a todos os seres que estão na Terra. E eles apresentam essa medida em 3 partes. Primeiro, é preciso na vida material possuir o necessário. Para a vida espiritual, para a vida moral, é preciso a consciência tranquila e a fé no futuro. Sem aqui entrarmos, em função do tempo, em função da proposta dessa reflexão, no aspecto da consciência tranquila e da fé no futuro, apenas dando rápidas pinceladas, a consciência tranquila é o cumprimento das leis morais, é o cumprimento do nosso dever moral. E isso estará amplamente abordado e contemplado na 3ª parte do Livro dos Espíritos. O que é surpreendente aqui é que a primeira das leis morais, e vejam bem, lei moral é um dever moral, sem cuja prática eu não consigo assegurar a minha felicidade. A primeira lei moral, algo que eu confesso a vocês, amigas e amigos, não compreendi na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, é a lei de adoração. A primeira lei moral. Se é uma lei moral, ela é um dever. Se eu não pratico, eu corro o risco, né, de ser infeliz. E sou infeliz. E isso está, né, por assim dizer, testemunhado por vários espíritos que depuseram Allan Kardec. Quem aqui tem a oportunidade de estudar, de ler o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, vai se deparar com uma série de depoimentos de espíritos felizes, de espíritos infelizes. Todos eles convergem para essas leis morais apresentadas por Allan Kardec. E todos eles convergem também para a moral de Jesus. O Espiritismo não parte de Jesus como sendo o espírito mais perfeito que esteve na Terra. Ele estuda as leis morais e conclui, Allan Kardec, que elas são as mesmas, né, propostas e vivenciadas por Jesus. Então a moral de Jesus é a moral dos espíritos superiores, é a moral dos espíritos puros. Logo, Jesus é o modelo, Jesus é a nossa referência. Mas voltando aqui ao tema das leis morais, para não nos alongarmos, e particularmente da lei de adoração, eu dizia a vocês que eu não compreendia, na minha juventude, né, por que nós temos que cumprir a lei de adoração. Será que Deus precisa ser adorado? Será que Deus não conhece as nossas necessidades? E mais, a lei de adoração se faz através do mecanismo da prece, ou seja, da elevação do pensamento. Mas Deus não conhece as nossas necessidades mais íntimas. Por que é que eu tenho que orar? Bom, é muito simples. Com o amadurecimento das reflexões, ouvindo pessoas que estudavam mais experientes em matéria de espiritismo, ficou bem claro para mim que se eu não cumpro o dever de elevação do pensamento, que está dentro da lei de adoração, eu fico à mercê dos espíritos de ordem inferior. Quando eu elevo o meu pensamento, eu também me conecto a essas fontes superiores de inspiração, que são os bons espíritos, que têm por missão tutelar a nossa caminhada, porque todos nós temos um anjo de guarda, por assim dizer, um espírito protetor. Esses são os termos de que Allan Kardec se utiliza. E se nós elevamos o nosso pensamento e procuramos nos conectar com esse espírito protetor que nos tutela, a providência divina, portanto, é uma lei. A providência divina é a atuação de Deus através desses espíritos diariamente, todo o tempo,
desde a nossa encarnação, quem sabe até antes dela. Esses espíritos nos acompanham, conhecem a nossa intimidade, razão pela qual, quando elevamos o nosso pensamento e nos conectamos a eles, sempre que estamos diante de uma atividade importante, diante de um desafio, diante da tentativa de empreender a superação das nossas paixões, oremos a fim de que as inspirações, né, possam se misturar aos nossos pensamentos e nos induzir à busca das melhores soluções para o nosso mundo moral. Razão pela qual Allan Kardec vai consignar essa lei como a primeira. Ela é instrumental até para que eu consiga avançar, né, na prática das demais leis morais que ele apresenta. Isso para falar de consciência tranquila. Fé no futuro. Né? Que remédio receitar àqueles que estão dominados por dores lancinantes ou por enfermidades cruéis, não é? Senão a fé no futuro, esse olhar para a eternidade. Mas eu gostaria de me deter aqui nessa reflexão no primeiro requisito, que é a posse do necessário. Para a vida material, a posse do necessário. Quando pensamos em necessário, o que é que nos vem à mente? Sobretudo nesses tempos em que estamos lutando como sociedade para a nossa sobrevivência, para a manutenção da nossa existência, da nossa experiência encarnatória em face dessa pandemia que vivemos. Quando pensamos em necessário, o que é que nos ocorre? Eu tenho necessidade de respirar, eu tenho necessidade de comer, de me alimentar, eu tenho necessidade de água. Necessidade é tudo aquilo de que não podemos prescindir sob pena de comprometer a existência, sob pena de desencarnarmos, né? Sob pena de ferirmos a integridade do corpo de maneira irreversível. Então, eu tenho necessidade do sol, eu tenho necessidade de me proteger, eu tenho tantas necessidades que já foram exaustivamente elencadas, né, por estudiosos do assunto. E raras vezes me ocorre que há uma outra necessidade, uma outra espécie de necessidade que é igualmente vital e que, segundo alguns estudiosos, está colocada ao mesmo nível das necessidades que eu já mencionei, de respirar, de alimentar, de beber, que é aquela que foi estudada, por exemplo, lá pelos anos 1945, 1955, pelo notável psiquiatra austríaco judeu, que se transferiu logo após, ou antes ainda do fim da Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos, primeiro para Nova York e depois para a Universidade do Colorado. E lá desenvolveu pesquisas para procurar compreender a psicogênese dos problemas que afetavam a capacidade cognitiva, né, dos adultos, a psicogênese lá na infância, onde está a causa dos problemas encontrados em certos adultos. Ele se dedica, René Spitz, o psiquiatra de quem estamos falando, a pesquisa em duas instituições que ele separa, né, para o controle, para ele depois publicar um livro extraordinário, aliás, chamado O Primeiro Ano de Vida, ficando alguns anos estudando crianças. Primeiro, num orfanato. Um orfanato muito bem estruturado, limpo, que atendia todos os requisitos, né, do Ministério de Saúde e de Educação dos Estados Unidos, mas que não tinha a presença da figura materna. As crianças eram realmente negligenciadas por suas figuras parentais, embora tivessem o permanente cuidado dos, né, psicólogos, dos dentistas, das assistentes sociais, nutricionistas, etc, etc. Mas era um orfanato. E o outro, né, era uma creche ligada a um presídio feminino, onde as crianças eram atendidas, nada obstante as limitações ainda, por suas mães. Eram amamentadas, eram acariciadas, elas eram motivo de empolgação, né, para toda a creche ligada ao presídio. 2 anos e meio, até 2 anos e meio, né, é a faixa escolhida por René Spitz e sua equipe para pesquisar
o comportamento e alguns índices dessas crianças. Nada de excepcional acontece nos primeiros meses até que a cidade de Denver, o estado do Colorado todo, sofre com uma epidemia de sarampo. E das 88 crianças que estavam no orfanato, aquelas que não tinham a presença de suas mães, 23 morreram. E das crianças que permaneceram ao longo do tempo em que ele fez a pesquisa, apenas 2 conseguiam se alimentar sozinhas, enquanto as demais precisavam de ajuda, sofriam de incontinência urinária e ainda tinham dificuldades com relação ao QI, né, a capacidade cognitiva que era medida nesse índice de coeficiente de inteligência. Não ultrapassava 72 pontos. Essa era a realidade das crianças do orfanato, onde havia, segundo ele registra no seu livro, logo na entrada, no portal da instituição, uma frase que chamava muita atenção. Crianças são como flores, devem ser contempladas, mas não tocadas. Enquanto isso, lá na creche ligada ao presídio, as crianças, ao longo do tempo da pesquisa, apresentaram alguns índices. Depois do surto de sarampo, nenhuma desencarnou, nenhuma criança morreu, todas permaneceram, dezenas delas, e ao longo do tempo elas apresentaram alguns índices que superavam os índices do orfanato, embora estivessem na mesma cidade ao mesmo tempo. As crianças tinham um QI de 105 em média. Todas se alimentavam sozinhas, né? E não sofriam de incontinência. Isso fez com que René Spitz, academicamente, cientificamente, cravasse que a primeira grande necessidade da criatura humana é a necessidade psicológica, é a necessidade de afeto, a necessidade daquilo que se chamou mais tarde de nurturance, que é uma espécie de nutrição, né? Afeto, amamentação, toque, sorriso, estímulo, carinho, ou seja, a presença materna é o elemento crucial, fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Algumas apresentavam uma diminuição de 1/3 na massa encefálica. Allan Kardec, 1857, item 938 de O Livro dos Espíritos, vai marcar que a natureza deu ao ser humano, estamos falando 100 anos antes das conquistas da ciência acadêmica, a natureza deu ao ser humano a necessidade de amar e de ser amado. Allan Kardec vai fechar a terceira parte de O Livro dos Espíritos apresentando a última das leis, que é a lei que resume todas as leis anteriores, a lei de justiça, amor, caridade, de onde se pode extrair que não é possível amar se não formos justos. E também que o amor só não basta, é preciso ir além quando se fala da evolução espiritual. Este salto de espíritos da terceira ordem, onde há o predomínio do egoísmo, para espírito de segunda ordem, onde nós já conseguimos ter apenas o desejo do bem e dominar as nossas paixões, controlar as nossas emoções. Imagine um dia onde, mesmo com fome, estaremos exalando alegria, onde mesmo ofendidos, devolveremos com ternura a ofensa, com perdão. Então, um passo além do amor é a caridade, que é amar ao outro sem nenhum pensamento oculto, fazer o bem sem nenhum cálculo, sem nenhuma segunda intenção. Essa é a proposta que o Livro dos Espíritos traz, ele ou dele que nós estamos falando, é ele que nós estamos celebrando nessa semana de abril, agora no domingo, completando 165 anos, né, 164 anos, perdão, de publicação, de 1857 a 2021.
É ele que traz essa proposta para uma vida feliz lastreada no cumprimento das leis morais. E se o resumo das leis morais é justiça, amor e caridade, se não é possível amar sem ser justo, também não será possível ser plenamente feliz se não formos caridosos. Razão pela qual o lema do Espiritismo, apresentado por Allan Kardec, é o fora da caridade não é salvação. Mas não confundir com a caridade de dicionário, com a caridade do senso comum. É a caridade definida pela filosofia espírita como sendo o amar incondicionalmente, o fazer o bem sem oculta intenção. E quando nos referimos a amar incondicionalmente, pensemos também em não só amar aquele que não nos ama, amar aquele que nos ofende, devolver com o bem aquele que nos faz o mal, mas também amar independentemente das circunstâncias nas quais estamos envolvidos, ou as circunstâncias que nos envolvem na presente encarnação. Amar mesmo na dificuldade financeira, amar inobstante, a nossa condição social. Isso é amar incondicionalmente. Este é, portanto, o requisito para uma vida feliz. Se eu preciso possuir o necessário para ser feliz, se o amor é uma necessidade vital, ao nível das mesmas necessidades que eu tenho de comer, de me alimentar, da necessidade que eu tenho de sol, de respirar e de beber, logo, se eu não tiver amor, se eu não amar, eu também não terei o necessário e, portanto, não serei feliz. Este pensamento está plenamente corroborado numa dissertação curta, mas profunda, típica de um espírito da segunda ordem, de um bom espírito, em um evangelho segundo o espiritismo, através da mensagem do espírito Blaise Pascal. Capítulo 12, item 12. Pascal vai dizer que não haverá paz, não haverá segurança para a sociedade enquanto entre nós não houver um sentimento de caridade, enquanto entre nós não houver fraternidade. Vejam que tese. Observem o que nós temos presenciado nesses últimos anos. Uma escalada da violência e das tensões sociais, da agressividade urbana, a desumanização. Quanto mais nos isolamos e quanto mais nos privamos em ilhas condominiais, quanto mais aumentamos o investimento na dita segurança pública, gastando bilhões e bilhões por ano, nós não tivemos a correspondente pacificação social. Parece uma contradição, mas é porque nós estamos enxergando o problema apenas e exclusivamente sob a perspectiva materialista. Blaise Pascal dirá que, nas entrelinhas, a solução para o problema das tensões urbanas e da agressão social passa necessariamente por resgatarmos a nossa capacidade de sermos caridosos, de sermos fraternos, de conviver. Em resumo, em termos práticos, se nós arregaçarmos as mangas como cristãos decididos que somos e passarmos o nosso dia a dia a resgatar a capacidade de dialogar com o outro, de sermos gentis, de ouvirmos, de acolhermos, de sermos empáticos com o outro, quem quer que seja, de superarmos as barreiras sociais e irmos na direção daquele que sofre na periferia, e os espíritas fazem isso, têm feito isso, mas é preciso um movimento social ainda muito mais intenso para que se quebrem essas barreiras que segregam, porque ao segregar, nós estamos também limitando e privando muitas pessoas da afetividade. Voltarmos-nos para os nossos lares, estender afeto aos filhos, aos nossos pais, aos nossos velhos que estão cada vez mais isolados e segregados também em razão da aceleração
que se impôs nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Carros rápidos, vias rápidas, não há tempo para se transitar, ninguém tem tempo para conversar, tudo é instantâneo. Então, essa proposta de Pascal, em poucas linhas, que dá o sentido prático da necessidade que nós temos de amar e de sermos amados, estabelece que não haverá paz para nós, não haverá felicidade, e a vida se constituirá como se fosse uma carreira, onde nós estaremos competindo uns com os outros o tempo todo, e que inclusive os laços mais sagrados de família, né, cairão em função dessa competição, de vermos-nos como ameaça uns em relação aos outros, de nos sentirmos estranhos uns em relação aos outros, de ensinarmos aos nossos filhos a não conversarem com estranhos, erguendo os nossos muros, colocando cercas, blindados, vidros com alta velocidade que fecham a lateral dos nossos carros para que nós não conversemos com ninguém no semáforo. Nós fizemos um pacto pela privação e agora nós temos as consequências dessa privação. Uma sociedade de estranhos, uma sociedade na qual a violência e a agressividade se exacerbaram a ponto de nós gastarmos recursos e mais recursos para poder cada vez mais controlar, para poder cada vez mais nos privar das nossas ilhas, enquanto padecem lá fora aqueles que estão carentes da atenção e do amor. Espíritas, arregacemos as nossas mangas e finquemos a baliza deste mundo pacificado através do amor, da gentileza, do ouvir, do acolher, do estender a mão para ajudar, não calculando os interesses, não fazendo conta sobre quanto vamos ganhar, quanto vamos deixar de perder. Não. E para finalizar essa nossa singela reflexão, que homenageia o Livro dos Espíritos, nós gostaríamos de evocar a sensibilidade poética do Espírito Maria Dolores através das mãos de Chico Xavier, considerado por alguns veículos midiáticos o maior brasileiro de todos os tempos. O Espírito Maria Dolores, no seu poema Anseio de Amor, e que minha memória me ajude, dirá: quando me vi, depois da morte, num sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia queimado a vida inteira pela sede de amor, quando aleguei que fora, em toda a estrada, uma folha ao vento, uma andorinha esmagada pelo trator do sofrimento, quando exaltei a minha dor, sabe, mágoa de quem chora sempre em vão, cansada de incompreensão, alguém chegou junto de mim e me disse assim: você, Maria Dolores, que se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá lá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto sofrer sequer consegue dizer se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que é que me pode falar das crianças sem pão, sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos, sozinhos, que a febre e a fome esmagam pelos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto daqueles que clamam pelo Cristo, suplicando o carinho que não tem, que é que me pode dizer, hein, daquelas outras dores, daquelas outras aflições dos que estão trancafiados em manicômios e prisões, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de ansiedade, de saudade, da ausência total da nossa mínima cota de afetividade. Bem-querer, ai de mim! Nada pude responder, calei-me, envergonhada. Que tortura, meu Deus! A verdade no além, porque eu apenas desejei ser amada, mas não saí de mim mesma,
e não amei a ninguém. Acima de tudo, dirá o apóstolo Simão Pedro, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados, daqueles que cometemos e daqueles que ainda estamos cometendo e cometeremos se nos mantivermos indiferentes uns aos outros. Muito obrigado a todos e a todas e muita paz.